Você tá lá, tranquilo, vivendo seu dia, talvez no topo de um prédio, sentindo o vento no rosto enquanto observa os carros lá embaixo, parecendo formigas apressadas. Ou talvez você esteja parado na plataforma do metrô, o ar pesado, o som do trem crescendo nos trilhos, uma força da natureza vindo na sua direção. Pode ser até mesmo na situação mais banal, dirigindo em uma estrada com uma música tocando, a paisagem passando pela janela. E então, do nada, como um raio em céu azul, um pensamento que não parece seu invade sua mente. É um pensamento rápido, visual e terrível. E se eu pulasse? E se eu simplesmente desse um passo à frente para dentro do trilho? E se eu virasse o volante com tudo agora mesmo, sem nenhum motivo, hein? É um flash, um filme de 1 segundo que passa na sua cabeça, mostrando uma possibilidade catastrófica. Imediatamente, seu corpo reage. Um calafrio sobe pela espinha, o coração dispara. Você dá um passo instintivo para trás, longe da beirada, longe do perigo. A primeira onda de pensamento é puro choque e confusão, seguida por uma vergonha silenciosa. Meu Deus, que pensamento horrível! De onde veio isso? Eu sou uma pessoa horrível? Tem algum parafuso solto aqui dentro? Você olha ao redor, disfarçando, torcendo para que ninguém possa ter lido sua mente naquele instante. Você se pergunta em pânico silencioso: será que no fundo eu quero morrer? Acalme-se. Respire. O que você acabou de sentir é um dos segredos mais bem guardados e, ao mesmo tempo, mais compartilhados da experiência humana. Você não está louco. Você não está sozinho. E o mais importante, isso muito provavelmente não significa que você quer morrer. Esse impulso sombrio, essa vozinha estranha que sussurra a possibilidade do desastre no seu ouvido, é um fantasma que assombra a humanidade há séculos. Antes de ter um nome, era apenas uma sensação inconfessável, uma prova pessoal de que talvez a loucura estivesse mais perto do que imaginávamos. Mas hoje, essa experiência tem um nome quase poético que captura sua estranha beleza e terror. Em francês, soa mais chique. L'appel du vide. Em português, o chamado do vazio. É o reconhecimento súbito e vertiginoso de que a sua existência está, a cada segundo, nas suas próprias mãos. É a consciência de que a única coisa que te impede de dar um passo em falso é a sua própria decisão de não dar. E a parte mais desconcertante é que essa sensação não costuma aparecer em momentos de tristeza ou desespero. Pelo contrário, ela te embosca em dias normais, em momentos de paz, tornando tudo ainda mais bizarro. É um bug na nossa programação, um lembrete sinistro da nossa própria liberdade e fragilidade. Antes da psicologia moderna, foram os filósofos que primeiro tentaram decifrar esse enigma. Pensadores como Søren Kierkegaard chamaram isso de a vertigem da liberdade. Ele dizia que ao olharmos para um abismo, sentimos duas tonturas, a de poder cair e a tontura do impulso de nos atirarmos. Esse impulso não vem de um desejo de aniquilação, mas da percepção avassaladora do infinito de nossas próprias possibilidades. A constatação de que eu poderia fazer isso é tão poderosa que nos deixa tontos. É o peso da nossa liberdade radical. É absolutamente crucial, no entanto, separar esse fenômeno da ideação suicida real. São coisas de universos diferentes. O pensamento suicida geralmente está ligado a uma dor emocional profunda, a um sentimento de desesperança, de ser um fardo. Ele é persistente, vem acompanhado de um plano, de um desejo real de acabar com o sofrimento. O chamado do vazio, por outro lado, é o oposto. Ele é um relâmpago. Não tem planejamento, não tem desejo, não tem tristeza associada. É um pensamento intrusivo, sem emoção, que te choca justamente por ser tão aleatório
e contrário ao que você realmente quer, viver. É um pensamento sobre a morte, mas vindo de um lugar que ama a vida. Então, de onde vem essa falha bizarra no nosso sistema? A ciência mergulhou fundo nisso e a explicação é ainda mais fascinante que o mistério. Prepare-se, porque a verdade vai virar sua cabeça do avesso. Esse pensamento terrível de se jogar não é um desejo de morte. Na verdade, é o seu instinto de vida gritando desesperadamente e a sua mente consciente interpretando o recado todo errado. É como se fosse um curto-circuito, uma falha de comunicação entre o guarda de trânsito e o detetive dentro da sua cabeça. Pensa comigo. Você chega perto de um lugar alto. O seu cérebro primitivo, a amígdala, que é o centro do medo e do instinto, entra em pânico total. Ele é o guarda de trânsito assustado. Ele não pensa, ele reage. E ele grita a plenos pulmões o sinal de alerta mais forte que existe. Sai daí! Perigo! Morte iminente! Esse sinal é enviado para o seu corpo na velocidade da luz, causando a adrenalina, o coração acelerado, o passo para trás. É uma reação de sobrevivência pura e perfeita. Só que aí, uma fração de segundo depois, entra em cena o seu córtex pré-frontal. Ele é o detetive curioso. Ele é mais lento, mais analítico e adora entender o porquê das coisas. O detetive chega na cena do crime e encontra o maior alvoroço. O guarda de trânsito, amígdala, está em pânico. O corpo está em alerta máximo. E o detetive, tentando juntar as peças, pergunta: Ok, o que diabos aconteceu aqui para todo mundo surtar desse jeito? E na tentativa de criar uma lógica para uma reação que já aconteceu, ele comete um erro bizarro de interpretação. Em vez de concluir, uau, nosso guarda de trânsito é incrível e nos salvou de um perigo em potencial, ele levanta uma hipótese mais sombria. Por que eu fiquei com tanto medo de repente? A única explicação para um medo tão grande é que uma parte de mim deve ter considerado pular. A sua mente consciente, o detetive, cria a ideia de pular para justificar o sinal de alerta que o seu corpo já deu. Ou seja, o chamado do vazio não é um chamado para a morte. É a sua mente consciente ouvindo o eco do seu grito pela vida. É o sinal de que seu alarme anti-morte está funcionando perfeitamente, talvez até bem demais. Pessoas com mais ansiedade, mais sensíveis aos próprios sinais do corpo, tendem a sentir isso com mais frequência, porque elas têm detetives mais insistentes, que estão o tempo todo tentando decifrar o que seu corpo está sentindo. E nessa hipervigilância, elas acabam interpretando mal o alarme com mais facilidade. Elas confundem o medo de cair com o desejo de pular. É uma ilusão de ótica da mente. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar alto ou perto de um perigo iminente e essa ideia maluca e assustadora cruzar sua mente, não se assuste, não se julgue, não lute contra o pensamento, apenas observe-o como um observador curioso. Respire fundo, sinta seus pés firmes no chão e talvez dê um sorriso irônico de canto de boca. Porque essa voz que parece vir do abismo, na verdade, é a prova mais clara de que uma força imensa dentro de você está lutando com unhas e dentes para que você continue aqui, vivo e seguro. O chamado do vazio, no fim das contas, é só a maneira mais estranha, paradoxal e profundamente humana que a vida encontrou de gritar o seu próprio nome.